Quando o apóstolo João descreve o aspecto físico de Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, ele nos mostra um ser cheio de glória, honra e poder. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre o corpo glorificado de Jesus, assim como ele é no trono de sua glória. Bem, o apóstolo João ele começa falando para quem ele está destinando essa carta, né? Porque Jesus deu a ele uma instrução. João, o que vês, escreve e destina às 7 igrejas da Ásia. O plano do Senhor Jesus sobre o livro de Apocalipse é comunicar à sua igreja tudo aquilo que ele vai fazer, sobre os eventos do tempo do fim. Então, João ele fala aqui, logo no início, sobre a Trindade. Ele diz assim: graça e paz vos seja da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está falando aqui de Deus Pai. Depois ele fala, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele fala aqui do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. É uma declaração linda isso, né? Saber que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então ele fala aquilo que Cristo fez, né, por nós. Ele nos tornou reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Depois João diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram. De todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então João está dizendo aqui um evento escatológico. Ele está falando sobre a vinda de Cristo à terra. Não está falando aqui do arrebatamento, né, que vai ser secreto, vai ser só para a igreja. Mas a manifestação mundial de Cristo, quando ele vir juntamente com seus santos para a terra, assumir o controle da terra. Ele vai depor o anticristo, Satanás e o falso profeta, e ele vai assumir o seu trono aqui, né, desde Jerusalém. Então, Jesus entra em cena dizendo: eu sou o alfa e o ômega, para indicar que ele é o princípio e o fim. Por que ele é o princípio e o fim? Porque ele foi o primeiro a ser criado por Deus. Porque antes era apenas um ser, Deus, né? É apenas um ser na eternidade. E depois ele criou o seu filho. Diz que o seu filho saiu de suas entranhas. E o fim, por quê? Porque Cristo ele é o executor. Deus é o criador, Cristo é o executor e o Espírito Santo o mantenedor de todas as coisas. Então Cristo ele vai concluir a obra de Deus. E daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Depois João continua e ele, naquele momento que ele estava tendo a visão, ele se vira para ver quem era que estava falando com ele. E ele vê 7 castiçais de ouros, né? E o que significa esses 7 castiçais? Simboliza as 7 igrejas da Ásia, mas que isso representa toda a igreja de Cristo em todas as gerações. Ele vê que ali aparece, no meio daqueles 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão para os judeus, porque os judeus entendem que o Filho do Homem é o Messias. É uma expressão para dizer que é o Messias, alguém, um homem que vai receber uma autoridade dada por Deus para governar o mundo. Então ele vê esse ser majestoso, pronto para realizar tal ofício. E ele vê que ele tem as suas vestes compridas, que essas vestes representam vestes sacerdotais, né? E ele está pronto para assumir este ofício. Ele está pronto ali para estar
governando o mundo, porque Veste também fala sobre justiça. Então ele está pronto para executar as justiças de Deus. Diz que ele tem um cinto de ouro ao seu redor, né, no seu peito. E esse cinto ele carrega uma tipologia que é a verdade. Ou seja, esse ser ele detém a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois ele vê que os seus cabelos eram brancos, brancos como a neve. E isso representa o quê? O tempo, a experiência desse ser, a sabedoria. E ele vê que os seus olhos eram como chama de fogo. Esses olhos simbolizam a capacidade de Jesus de enxergar o profundo e ver tudo de uma forma clara e completa. Ele enxerga o coração das pessoas. Ele sabe quem realmente cada um é. E ele conhece as intenções e os pensamentos e os segredos mais profundos. Então, nada está oculto diante da sua visão penetrante e purificadora. Ele vê que os pés desse ser, né, era como latão reluzente. Então, simboliza a firmeza e a imutabilidade de Cristo, porque o latão ou bronze, ele tem essa característica, é um metal muito forte e ele é resistente, é durável. Fala também do caráter de Cristo, o caráter imutável de Cristo. Depois ele diz que a sua voz era como voz de muitas águas. Essa voz transmite a sua autoridade, né? Uma majestade divina. Suas palavras são inconfundíveis e cheias de poder, assim como o barulho de uma cachoeira, né? Aquele barulho poderoso. Assim é a voz do Senhor, cheia de poder e autoridade. Então ele viu que a mão direita de Cristo, né, que representa também alguma coisa, é a mão que sustenta. E ele vê 7 estrelas na sua mão direita, né? Essas 7 estrelas são 7 líderes da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Então Jesus está dizendo que ele tem ali o seu cuidado e controle soberano sobre esses líderes, sobre a sua igreja. Então, ele move o coração desses líderes. Ele institui e ele também abate. Então, está tudo no controle dele. A igreja está firmemente no controle do Senhor Jesus. Depois, ele viu que uma espada aguda sai de sua boca, que é a sua palavra poderosa. Que a sua palavra também é a sua sentença. Ela é eficaz. Ela é um instrumento de juízo, mas também é um instrumento de salvação. Ele viu que no seu rosto, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. E aqui fala sobre esse poder incomparável de Cristo, porque nada se compara ao sol, né? O brilho do sol, que nada se compara com a glória de Cristo. E aí o Senhor diz: eu sou o primeiro e o último, né? Voltando a falar, eu sou o primeiro da criação do Pai e o que concluirá toda a obra de Deus. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Ele tem a autoridade, o acesso, ele tem o poder do mundo dos mortos. Ele tem essas chaves e ninguém mais tem, só ele tem. Então, esses são os aspectos que nós lemos no capítulo 1, que revela esse poder de Cristo, a sua glória, a sua majestade, aquilo que ele representa lá no trono de sua glória, aquilo que ele é para a sua igreja, aquilo que ele faz. E ele tem esse objetivo de comunicar à sua igreja todos os seus passos, aquilo que ele vai estar fazendo. Então, Jesus é esse ser, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é aquele que vai fechar todas as coisas, vai concluir tudo e vai entregar a Deus,
né? Naquele grande dia, o Pai, tudo aquilo que Deus ele projetou, Cristo ele vai mostrar ao Pai que ele conseguiu e que toda a sua obra é linda e perfeita.